Oi pessoal, sou o professor Thiago Fernandes do CPV e vou comentar hoje com vocês a segunda parte da prova de segunda fase de Língua Portuguesa de EV Economia de 2011. Portanto, vou comentar as questões de 5 a 8, tudo bem? Vamos lá. Você está vendo uma charge aí que se refere à questão 5 e a questão que envolve a charge é mais gramática do que propriamente interpretação. A questão é a seguinte. A seguinte frase para que você faça algumas alterações nela. A frase é: faz uma semana que você não troca de roupa. Muito bem, o que acontece aí? O enunciado diz o seguinte, ó. Substitua a expressão destacada. A expressão destacada é faz uma semana, ou melhor, uma semana, e troque pela palavra meses. Então, fizemos isso na questão A e na questão B também. Essa orientação se refere tanto a A quanto a B. No caso da A, a substituição é a seguinte. O verbo haver flexionado no pretérito imperfeito do indicativo em lugar de fazer. Então, vai sumir, no caso da A, o verbo fazer e vai entrar o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo. Então, a resposta certa para A seria isso. Vale a pena ainda perceber que, por uma questão de coerência, de fazer sentido a resposta, é interessante trocar esse verbo aqui, o troca, no presente do indicativo, pelo seu imperfeito, garantindo assim coerência entre os tempos verbais da construção, na mudança da frase dada para a construção A, tudo bem? Na D, a coisa é um pouquinho diferente. Você também troca a expressão uma semana por meses, que já está grifado aí. Em vez de dizer fazer, a banca pediu que você trocasse pela locução deve fazer, tá? Aqui o trocar não precisa ser alterado, ele pode ficar no presente que o sentido continua garantido de forma coerente. Na B, a banca pediu que você explicasse essa concordância verbal. O que acontece? O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, ele é impessoal. Se ele é impessoal, por mais que haja plural em meses, não há plural no verbo. Se eu botar o verbo auxiliar, que é o verbo dever, já que ele auxilia aqui um verbo que denota tempo decorrido, no caso fazer, e é impessoal, o verbo também continua no singular. Ele continua sendo impessoal, justamente porque é auxiliar de um verbo impessoal. Então, a resposta correta para a questão 5 seria essa aqui. Vale dizer que essa é uma questão que nós fizemos durante as 2 semanas de revisão. É uma questão bem típica da segunda fase da GV Economia. Então, um aluno que resolveu provas anteriores não teve dificuldade alguma para fazer essa questão. Uma questão bem fácil, desde que a pessoa tivesse só feito as provas antigas da própria GV. Tranquilo? Próxima questão, agora a questão 6. É uma questão que vai envolver transposição de discurso. Então, na revisão, fizemos de 2 a 3 testes sobre transposição de discurso. Para quem treinou também, foi uma questão bastante fácil. Olha só, a questão pediu para a gente olhar para o segundo quadrinho, que está em discurso indireto, e, de acordo com a norma padrão, ou melhor, olhar para os discursos do segundo quadrinho que estão em discurso direto e transformá-los para o discurso indireto, seguindo a norma padrão do português, utilizando expressões como a mulher e o marido para se referir às personagens. Então, olha só, quando você estava no discurso direto, você tinha a seguinte construção: e colocou a mesma roupa, que se refere aqui à mulher, tudo bem? E a resposta do marido, que foi estava limpa. Então, se nós transpusermos, obedecendo as regras padrões do português, nós teremos o seguinte. Primeiro vem um trechinho que vai denotar a narrativa, tudo bem? Seguindo ao que eles pediram de usar a expressão a mulher e o marido, podemos construir que a mulher perguntou ao marido, transpondo para o discurso indireto. Como você tinha uma interrogação, vai entrar aqui o termo ser para introduzir o discurso indireto que você está construindo. O que mais sofre alteração nessa frase? Verbo. Se você tem aqui um pretérito perfeito, a gramática vai dizer que você coloque no pretérito mais que perfeito. O mais comum
é essa construção que nós fazemos aqui, a construção composta. Ou havia colocado ou tinha colocado. Se você se lembrasse ou quisesse, existe um mais que perfeito sintético, simples, ou seja, sem o verbo auxiliar ter ou haver, que seria a segunda possibilidade. Seja como for, a banca vai aceitar havia colocado, ou tinha colocado, ou colocara. Então, só para fechar essa questão, a resposta envolveria você construir essa narração que está aqui em azul, depois colocar o C, porque no discurso direto havia uma interrogação, e modificar o tempo verbal, do pretérito perfeito do indicativo para o mais que perfeito do indicativo. Agora, o discurso do marido. Então tá, ele que vai responder, então a gente faz essa construção aqui. O marido respondeu à mulher, como o que ele diz era uma afirmação, agora entra a conjunção integrante que, introduzindo o discurso direto. Em seguida, a gente mantém o tempo verbal da frase no discurso direto. Aqui você tem um imperfeito, ele vai continuar como imperfeito aqui. A única coisa interessante a ser mudada é você não manter esse padrão coloquial do português que foi usado na fala da personagem. Quando ele fala tava, é uma construção coloquial para a forma estava. Quando você transpuser, é legal você, lógico, usar a forma culta do português e fazer o verbo integralmente, sem abreviá-lo. Algo típico da linguagem coloquial. Tudo bem? Então, a transformação do discurso direto para o indireto fica dessa forma aqui. É possível que talvez você tenha feito uma construção um pouquinho diferente na narração, o que é bastante aceitável, isso não é um problema. O que seria obrigatório é o uso de se, o uso de que, as trocas verbais e esse padrão mais culto do português na forma estava. Tudo bem? Continuando agora quanto à questão B, da número 6, foi dada uma frase para você interpretar. A frase era: pois é, e continua limpa. No contexto do terceiro quadrinho. O que havia no terceiro quadrinho? O marido usava a mesma roupa já há alguns dias e não a trocava. A mulher questiona, diz, e colocou a mesma roupa? Aí ele diz, estava limpa. Na frase que o enunciado deu para a gente, seria o seguinte, pois é, e continua limpa. Então, o raciocínio é o seguinte, você usa sempre a mesma roupa e, apesar disso, ela continua limpa. Quando você usa a mesma roupa sempre, cria-se uma expectativa de que ela se suje. Aqui, essa quebra foi, essa expectativa foi quebrada, você tem uma oposição da ideia esperada, você tem uma adversação. Ou seja, esse e não é uma conjunção aditiva simplesmente, ele vira uma conjunção adversativa. Olha só, eu uso a mesma roupa sempre e continua limpa, mas mesmo assim ela continua limpa. Então esse introduz a ideia de que a roupa está limpa, o que não seria expectativa mais corrente, uma vez que a pessoa usa sempre a roupa. E esperava-se que ela ficasse suja. O que não ocorre aqui, ela continua limpa. Uma oposição de ideias, uma adversação de ideias. E o e cumpre sintaticamente, semanticamente, esse objetivo. Então, esse e tem um valor adversativo e não aditivo, que seria uma coisa mais comum. Questão também tranquila. Bom, agora a 7, que vai mexer com regência verbal. A GV nos deu duas frases. As duas usaram o verbo custar em contextos diferentes, com valores diferentes, com regências diferentes. Na alternativa A GV quer que a gente explique o sentido desse verbo em cada uma das frases. Bom, na frase 1 eu tenho o seguinte, custa-lhe vestir roupas diferentes? Aqui o verbo custar está sendo usado no sentido de ser custoso, de ser trabalhoso. Então, é custoso, é um peso a você usar roupas diferentes? É penoso usar roupas diferentes? O que é diferente do sentido da 2, a 2 cuja frase é, essas roupas custam caro. Então, na 2, o sentido de custar é ter um valor financeiro, monetário, ou ser dispendioso, ser cara. Então, o custar aí tem sentido diferente, né? A 1 e a 2 usam o verbo custar semanticamente diferente. Na B, a GV perguntou para a gente por que a flexão ou concordância desse verbo é diferente nas duas frases. Bom, se eu começar da 2, eu vou dizer o seguinte, o verbo custar, quando ele indica, que é esse caso aqui, quando ele indica ser dispendioso ou ter um valor monetário, ele exige um sujeito.
Então está aqui o sujeito desse verbo. Ele tem que concordar, logicamente, com esse sujeito. Se então está no plural o meu sujeito verbal, tá? Tudo isso aqui é o sujeito. Se eu tenho esse núcleo no plural, o adjunto vai para o plural, assim como o verbo custar, quando tem sentido de ter um valor, ou ser dispendioso. Então, na 2 tem a forma plural por conta disso. Na primeira, o verbo custar, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não carrega plural, ele não tem marcas de plural. Por ser impessoal, na primeira, ele fica no singular. Por ser verbo de um sujeito que está no plural, na segunda, o verbo custar recebe a marca de plural. Tá? Uma questão também sem muitas dificuldades para quem de algum momento estudou a regência do verbo custar. Tranquilo? Questão última e 8. Há uma frase que envolve ambiguidade e é a seguinte: Glória Pires retorna ao Brasil após 3 anos na França, na pele de uma personagem vingativa na novela Insensato Coração, fazendo lembrar seus melhores momentos na TV como vilã. Essa é a frase dada para o candidato. Bom, a questão 8 afirmou que existe uma ambiguidade nessa frase, e na questão A diz o seguinte, ó: explique que consiste essa ambiguidade, esclarecendo os 2 sentidos que esse texto sugere. Bom, a ambiguidade nesse texto se dá por conta desse trechinho aqui, ó. É uma locução adverbial composta que está indicando tempo após 3 anos e lugar, na França. O que acontece? Ela está bem no meio da frase. Por estar no meio da frase, é bem fácil que ela crie ambiguidade. E criou. Os 2 sentidos para essa construção seriam então de que Glória Pires, após 3 anos na França, como personagem vingativa lá na França, lá ela atuou como personagem vingativa, volta ao Brasil depois de tudo isso, que é a leitura não esperada pelo redator dessa frase. A leitura 2, que é a esperada por ele, seria de que Glória Pires ficou 3 anos lá na França, veio ao Brasil e aqui no Brasil ela fez uma personagem vingativa na novela Insensato Coração. Então essas são as 2 leituras. Ou ela fez essa personagem lá na França por 3 anos, ou ficou na França por 3 anos e veio ao Brasil fazer essa personagem. Bom, isso é a A. Explicamos então como é feita a ambiguidade. Dissemos quais são os 2 sentidos, era importante apontar o sentido 1, o sentido 2, e mostramos que essa ambiguidade se dá porque a expressão que indica tempo e lugar estão no meio da frase, tá? A B vai pedir para a gente apontar 2 recursos que, de alguma maneira, tirariam essa ambiguidade. Então, olha só, deslocar essa expressão para o início da frase tiraria a ambiguidade. Você pode pôr uma vírgula aqui, aliás, deve colocar essa vírgula. Colocando a expressão que estava aqui no início da frase, você tira a leitura indevida e mantém somente a leitura, de fato, intencionada pelo redator. Então ele quis dizer que após 3 anos na França, ela ficou lá por 3 anos, Glória Pires vem ao Brasil e aqui ela faz uma personagem vingativa na novela Insensato Coração. Tá? Então a primeira possibilidade é você deslocar usando a vírgula. Uma outra possibilidade seria você simplesmente separar essa construção por vírgulas. Ao fazer separação por vírgulas, você acaba, de certa maneira, eliminando o sentido de que ela faria essa personagem na França, garantindo apenas o sentido de que ela viria ao Brasil fazer a personagem aqui no Brasil após ter ficado por 3 anos na França. Uma questão também tranquila para vocês, tá bom? Bom, em geral a prova foi tradicional, como nos outros anos. Ela teve 2 questões a menos, né? De 10 vieram para 8. Questões bastante esperadas, bastante comuns em relação do que a gente tem visto nos últimos anos. E para quem fez a revisão, estudou, refez as últimas provas, não foi uma prova nem um pouco difícil, tudo bem? Espero que vocês tenham bem, boas férias e até a resposta do vestibular. Até mais.